Se o ser humano quiser se aprimorar, ele precisa atentar em algo muito simples, mas que não é observado pelas pessoas por ser muito simples. Parece loucura isso, né? Mas o que é simples não chama a atenção da maior parte das pessoas. E o que é isso? O que é isso? É estar consigo mesmo. Se o ser humano não está consigo mesmo, ele não vai conseguir progredir nessa vida, evoluir existencialmente, espiritualmente. E infelizmente, a maior parte dos seres humanos não está consigo mesmo. Eles estão evaporados pelo mundo por aí, estão fora de si, estão nas coisas, né? Mas não em si mesmos. Então é claro que nesse caso, os indivíduos não podem se conhecer, não podem se desenvolver, porque estão ligados a coisas erradas. Estar consigo mesmo e em si mesmo não tem nada a ver com egocentrismo, não tem nada a ver com relativismo, não tem nada a ver com subjetivismo, mas significa partir do lugar certo para se desenvolver. Partir do eu interior, do verdadeiro eu, do espírito. Se o ser humano não partir desse território, se ele não estiver fixado nele de forma firme, como ele pode se desenvolver? Se ele firmar os seus pés nas coisas externas, no meio externo, no ambiente externo, onde tudo muda de um instante para o outro, onde tudo é volátil, onde existe uma transitoriedade infinita, como o indivíduo vai se desenvolver? Ele vai estar seguindo tendências, modismos, propagandas, ideologias, né? Propostas de vida voláteis e passageiras, mas não estará se desenvolvendo de fato. Então é preciso partir do próprio eu interior, do verdadeiro eu, do espírito. É preciso estar em si mesmo. Se o indivíduo não está em si mesmo, ele vai estar em alguma coisa. E aquele que está em alguma coisa não é o que na verdade é. Ele está apenas se apresentando como uma aparência, negligenciando e renunciando o seu verdadeiro ser, que se manifesta de dentro para fora, através do espírito. Né? E quem está nas coisas e se preocupa apenas com elas, acaba não prestando atenção no seu mundo interior, que é onde está a vida, que é onde está a verdadeira vida. Né? Então, as pessoas precisam se focar em algo. Elas precisam partir do território e do solo adequado, que é o seu eu interior. Né? Isso não é egocentrismo, porque é preciso prestar atenção nisso. Quando eu falo do eu interior, quando eu falo da vontade, eu falo do espírito do ser humano, que é algo diferente dos desejos do ego. O ego é ainda algo muito mental, né? Ligado à matéria grosseira. E o espírito não, o espírito é algo mais profundo, que transcende o ego e as coisas terrenas. Né? E é preciso estar em conexão com o espírito, é preciso estar em conexão consigo mesmo. Quem não está consigo mesmo está nas coisas. Prestemos atenção nisso. Quem não está consigo mesmo está nas coisas. De duas, uma. Ou o ser humano está nele próprio, ou o ser humano está nas coisas. E quem está nele próprio e consigo mesmo, ele consegue conexão com algo maior que transcende o próprio plano terreno. Porque se é em espírito que o ser humano se liga ao mundo espiritual, então é a partir do seu próprio eu interior, do seu verdadeiro eu. E por isso é preciso estar consigo mesmo, presente em si, e não evaporado e diluído pelo meio externo. E muitas pessoas, elas estão evaporadas, elas estão diluídas, estão dispersas fora delas, através de pensamentos, por meio de uma mentalidade que não busca conexão com o verdadeiro eu.
Porque sejamos sinceros, ter contato com o espírito gera sim uma série de constrangimentos. Porque quando olhamos para dentro de nós mesmos, nos deparamos com tudo, com qualidades, mas também com defeitos, com os nossos erros, né, com as nossas imperfeições, coisas que precisam ser melhoradas e lapidadas. Então, olhar para dentro de si mesmo gera um imenso constrangimento. Por isso que muitas pessoas voltam o olhar apenas para fora e evaporam e se diluem com o meio externo, se dispersam nele, porque é uma forma de se esquecer de si mesmo. Né? Parece absurdo, mas a maior parte dos seres humanos quer realmente se esquecer de si mesmo. A maior parte quer se esquecer de si mesmo, para não precisar deparar-se com os seus erros, com as suas imperfeições. Né? E isso é um erro. Né? Isso é um erro terrível, porque o ser humano precisa deparar-se consigo mesmo. O ser humano precisa estar nele próprio, em contato com o seu espírito, para que possa se conhecer. É claro que num primeiro olhar despontam muitas imperfeições, né? Mas isso não é motivo para que o ser humano fuja de si mesmo, se refugiando nas coisas externas. Porque o ser humano de hoje é um fugitivo. Ele se esconde na matéria grosseira. Né? Ele se esconde atrás das satisfações, dos prazeres, dessas alegrias efêmeras e passageiras. E o indivíduo faz isso para que não precise se olhar no espelho, porque o nosso espírito é um espelho. Quando olhamos para ele, nos deparamos com as nossas imperfeições, com as nossas rugas existenciais, que são muito piores do que as rugas corporais existentes em nosso rosto. Né? Essas rugas existenciais apontam para as nossas imperfeições e tudo aquilo que precisa ser melhorado para que possamos evoluir espiritualmente. Só que esse contato consigo mesmo, esse encontro consigo mesmo é necessário. Não podemos fugir desse encontro, porque quem foge de si mesmo jamais consegue se aperfeiçoar. Né? E, infelizmente, a maior parte das pessoas foge desse encontro com o eu interior. Né? E elas realmente se diluem no meio externo, evaporam e se perdem nele e não conseguem se desenvolver. Né? Isso é um erro terrível. Então é preciso estar consigo mesmo, dentro de si, centrado, focado nos objetivos elementares da vida. Né? E quais são esses objetivos? O autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual, a busca por Deus, o aprimoramento do ser. Né? Essas são as tarefas que cabem a cada ser humano. Buscar, por isso, de dentro para fora, partindo do seu porto seguro, do seu espírito, a rocha sobre a qual nós devemos construir. Né? Essa rocha é o nosso espírito. É através dele que entramos em contato com o mundo espiritual e as verdades de Deus. É a partir do nosso espírito que podemos fazer uma grande construção nessa vida. E por isso é preciso estar consigo mesmo. Só que a maior parte das pessoas não quer estar consigo mesmo. Né? Os indivíduos fogem de si mesmos porque é constrangedor, né, olhar para si mesmo e deparar-se com tudo o que existe dentro de nós, tanto as qualidades como também os erros e as imperfeições, tudo aquilo que precisa ser melhorado e lapidado ainda. E como isso é trabalhoso, muitas pessoas preferem se diluir no meio externo, preferem evaporar, se dispersar em mente pelo mundo afora, para não precisar ocupar-se com o mais importante, que é o eu interior, que é o espírito, que é o ser,
que, uma vez identificado, exige uma conduta por parte do ser humano, né? Uma vez que o indivíduo desperta, ele passa a ter um compromisso com o seu próprio espírito. E o espírito, ele tem em si a consciência. E a consciência, ela tem em si um espelho da vontade de Deus que reflete a luz de Deus na própria consciência do indivíduo. E uma vez que o ser humano desperta, ele passa a ter esse comprometimento e esse compromisso consigo mesmo. Só que a maior parte das pessoas não quer esse compromisso, porque é algo trabalhoso, né? É algo trabalhoso. Então as pessoas preferem se diluir no mundo externo. Elas evaporam em mente, né? E vagam de coisa em coisa, de prazer em prazer, de alegria fútil em alegria fútil, de efemeridade em efemeridade. Mas quem está apenas fora de si, em conexão com o meio externo, e não em ligação com o seu espírito, e a partir disso em conexão com Deus, também não pode se encontrar nessa vida. Acaba se perdendo no meio das coisas, como as pessoas estão perdidas hoje. É claro que através desse contato com as coisas, com o passar do tempo, as pessoas podem se frustrar, né? Podem passar por inúmeras dores e, por fim, se arrependerem dos seus erros e podem voltar o seu olhar para o espírito. Mas, infelizmente, a maior parte dos seres humanos não faz isso porque isso dá trabalho, né? Estar em contato com o seu eu interior é algo constrangedor para as pessoas, porque o eu interior aponta os erros de cada ser humano, né? O eu interior, ele é realmente assim terrível nesse aspecto, né? Terrível entre aspas, assim, no sentido de apontar os erros. Não há fuga para aquele que se descobre, se conhece e está em contato consigo mesmo, porque o espírito aponta todos os erros e as imperfeições do ser humano. E é por isso que ele prefere estar em contato com o meio externo e não estar em contato consigo mesmo. Estar consigo mesmo. Porque quem está consigo mesmo está em conexão também com o mundo espiritual. Porque é em espírito que o ser humano se liga a algo maior. É em espírito, né? E para conseguir isso, é preciso estar consigo mesmo. Somente quem está consigo mesmo consegue essa conexão com algo maior. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!